Havendo número legal, declaro aberta a sessão da 8ª turma no dia 16 de outubro de 2023. Indago aos ilustres pares e ao Ministério Público se receberam a cópia da sessão da ata da sessão anterior, se estão de acordo, se tem alguma impugnação. De acordo. Sem impugnação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Nós temos pedido de sustentação oral, não é isso, doutor Jesus? Exatamente, Excelência. Da relatoria. Sim, pois não. Sim, da relatoria do senhor juiz federal em auxílio à distância, doutor Francisco Vieira Neto. Já podemos chamar? Pode chamar, pode chamar. Ok. A apelação civil 0001341 65 2011 401 3700, item número 1 da sinopse de pauta retificação. Apelante município distrito, apelado União, advogado instruído doutor Diogo César Reis Amador. Com a palavra o ilustre relator. O senhor está sem som, doutor Francisco. Obrigado. Dizia eu, boa tarde novamente a Vossa Excelência, desembargadora Maura, doutora Rosimeire, desembargador Novelli, doutora Lívia, doutor Diogo, senhores servidores, senhores advogados, boa tarde a todos. E passo aqui ao relatório. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Estreito contra a sentença proferida em demanda na qual, em síntese, o município requer seja condenada a União ao repasse dos valores de complementação de recursos do Fundef, com base no valor mínimo anual por aluno, VMAA. Isso a partir do exercício de 2005, é o pedido da inicial. A sentença julgou improcedente o pedido, resolvendo o processo com o mérito, e declarou a prescrição das parcelas anteriores na verdade, das parcelas compreendidas entre 11/2/2006 e 19/12/2006. E condenou o município ao pagamento de honorários fixados em R$ 500. O município apresenta razões recursais em apelação, afirmando que não há que se falar em prescrição das parcelas mensais, sustentando a aplicação do artigo 1º do Decreto 20.910/32 na forma anual. E complementa o município requerendo que os honorários sucumbenciais sejam fixados de forma tarifada, na forma do CPC de 73, invocando o município o patamar mínimo aqui de 5%. A União apresentou resposta ao recurso e eu vou me permitir, desembargadora Maura, levando em conta que a sustentação oral aqui será feita em nome do município, dizer que o voto que eu estou encaminhando acolhe as razões do município, afastando a prescrição. E nessa parte eu estou reiterando o voto que já apresentei em caso similar, aqui na 8ª turma, ainda nesse ano de 2023. E quanto aos honorários, eu estou arbitrando no valor fixo de R$ 20.000, considerando que aqui a regência ainda é do CPC de 73. Então, tomo a liberdade de adiantar, até mesmo para poder orientar o senhor advogado, caso seja necessária a sustentação oral ou não. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigada, doutor Francisco. O ilustre advogado tem interesse na sustentação oral? Desembargador Novelli, o senhor está de acordo? De acordo.
Acho que não estou ouvindo, desembargador Novella. Não está ouvindo? Estou de acordo. Então, Está de acordo. Eu também estou de acordo. E eu indago ao ilustre advogado se ainda tem interesse na sustentação oral. Boa tarde a todos. Não, excelência, não tenho interesse na produção de sustentação oral. Ou então, proclamando o resultado, a turma, à unanimidade, deu provimento à apelação e à remessa necessária, tida por interposta nos termos do voto do relator. Próximo processo da relatoria do senhor juiz federal Francisco Vieira Neto em auxílio ao julgamento à distância, o item número 6 da sinopse de pauta barra retificação. Trata-se da apelação 0001 639 20 2012 401 3702. Apelante União, apelado João Ulisses Brito Azedo. Advogado escrito Dr. Diogo César Reis Amador. Com a palavra, ilustre relator. Obrigado, senhora presidente. Passo ao relatório. Cuida-se de apelação interposta pela União Federal e embargos à execução por ela, União, oferecidos, objetivando em síntese, nos embargos, seja reconhecida a inexigibilidade do título exequendo ou legitimidade do embargado, ante a ausência de condenação do embargante União ao valor por este pleiteado. E, subsidiariamente, a União pediu nos embargos e, caso eles fossem rejeitados, ao menos o excesso de execução fosse reconhecido. A sentença julgou parcialmente procedente os embargos da União para declarar o valor de R$ 925 mil como débito e os honorários foram arbitrados em R$ 10 mil em favor do embargado. As razões recursais foram apresentadas aqui pela União e vieram à 8ª turma, alegando em síntese que a sentença ofendeu a coisa julgada, relativamente à alteração do título exequendo. Isso porque a União explicou que a sentença exequenda, estabeleceu aplicação de sucumbência recíproca, mas apesar disso, o juiz, na sentença recorrida, rejulgou a matéria, determinando a aplicação do percentual de 1% sobre o valor da causa para os honorários a serem pagos pela União em favor do exequente. O juiz sentenciante acrescentou que o magistrado, na verdade, a União acrescentou, que o magistrado de piso, na sentença, invocou em sua singela decisão a ausência de determinação da compensação do valor dos honorários como fundamento para afastar a aplicação da sucumbência recíproca. Acrescenta a União que esse fundamento adotado pelo juiz nega vigência ao artigo 21 do Código de Processo Civil, que determina a compensação como consequência de sucumbência recíproca, bem como ao teor da súmula 306 do STJ. Foi apresentada a resposta ao recurso pelo município, e esse é o relatório, senhora presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. A palavra ao ilustre advogado para a sustentação oral no prazo regimental. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, demais desembargadores integrantes dessa turma, representante do Ministério Público Federal, boa tarde a todos. A sentença de mérito, como bem adiantou o preciso relatório do Dr. Francisco, que deu parcial provimento aos embargos, dispôs que seriam devidos honorários advocatícios ao apelado, confirmando aí a decisão oriunda do processo de conhecimento. A União defendeu, desde os embargos, no seu recurso de apelação, etc., que não seriam devidos honorários em razão de a decisão exequenda ter determinado a sucumbência recíproca. Todavia, excelência, sem mencionar que a verba honorária restou fixada em 1% sobre o valor da condenação. A União
seus expedientes, tenta fazer crer que teria decaído de parte mínima do pedido, quando, na verdade, o que aconteceu, sabe, foi justamente o contrário. O processo de conhecimento ele foi ajuizado lá em novembro de 2005, são aqueles processos originários que tratam das diferenças do Fundef. Em razão disso, requereu que lhe fossem repassadas as diferenças desde o ano de 2000, município. O processo transitou em julgado para condenar a União em todos os pleitos formulados pelo município, com exceção apenas dos meses de janeiro a outubro do ano de 2000, ou seja, o processo foi ajuizado no mês de novembro de 2005 e o único pleito que não foi atendido do município, né, de um total de 87 meses possíveis, né, o processo ajuizado em 2005 requeriu que lhe fossem pagas as diferenças desde o ano de 2000 até o final de vigência do fundo. Isso aí totaliza 87 meses possíveis. O município decaiu, a parte que o município foi sucumbente, excelências, nesse caso, foi tão somente dos meses de janeiro a outubro do ano de 2000, ou seja, aí se a gente fizer uma conta aqui rápida, direta, 85% ou mais, 87% do pedido feito pelo município foi deferido e transitou em julgado nesses termos. Eu peço vênia para ler um pequeno trecho aqui da sentença, no julgamento dos embargos da execução, que cita também o título executivo judicial, que é esclarecedor. Abre aspas. O voto entendeu por prescritas as parcelas devidas anteriores a 21 de 11 de 2000, 11 meses, e no mais deu provimento à apelação para determinar a adoção do critério estabelecido no parágrafo 1º da Lei 9424, com incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% a partir da citação. Em outras palavras, o exequente restou vencedor a partir de 22 de 11 de 2000. A parcela em que foi sucumbente, obviamente, é mínima, diante do pedido realizado. Realizada essa digressão sobre a sucumbência, estabeleceu o voto condutor no processo originário. Abre aspas, determina outro sim a aplicação da sucumbência recíproca nos termos do artigo 21 do CPC de 73, fixada a verba honorária em 1% sobre o valor da condenação. A primeira indagação que nos vem é o fato de que, se fosse para haver essa condenação, jamais do título executivo constaria esse percentual. Em segundo ponto, excelências, o título executivo que possibilitou a execução, que foi embargada pela União, ele cita o artigo 21, cujo parágrafo único dispunha integralmente do seguinte: se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e honorários. Outro fato também que nos chama a atenção é que, até hoje, a União, se ela entendesse possível essa compensação que ela alega com base nesse percentual, ela jamais promoveu a execução dos honorários que lhe seriam devidos pelo município, né? O que só nos faz crer que a própria União tem ciência desse entendimento do parágrafo único do 21, que, mais uma vez, diz que se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e honorários. Firme nesses argumentos, excelências, e nos argumentos que constam nos autos e nos trazidos nessa sessão, agradeço a oportunidade e o apelado pugna pela improcedência do recurso de apelação da União. Restou a palavra ao ilustre relator. Obrigado, senhora presidente. Registro aí as homenagens à sustentação oral do eminente advogado, combativas, e reiterando o que já foi posto nos autos, em razões de apelação que eu pude analisar. Mas passo a volta adiantando que estou reformando a decisão e reconhecendo a coisa julgada. E digo eu o seguinte: merece reforma a decisão atacada. Com efeito, a alteração do título exequendo perpetrada pelo juiz Acó, no tocante aos honorários advocatícios, ofende a coisa julgada. O acórdão, transitado em julgado e no processo de conhecimento, estabeleceu que, abro aspas, considerando-se os parágrafos 3º e 4º do artigo 20 do CPC
fixos honorários advocatícios em 1% sobre o valor da causa, determinando, no entanto, a aplicação da sucumbência recíproca nos termos do artigo 21 do CPC. Este é o título que o eminente advogado pretende executar, não é? Aqui eu estou dizendo, esse é o título exequendo, e esse é o dispositivo em cima do qual o eminente advogado pretende executar honorários. E prossigo eu, abrindo aspas, para dizer que no acórdão, no mesmo trecho em que fixados os honorários nesses termos, está dito o seguinte, abro aspas, em razão de ter o autor, município, digo eu, decaído de parte considerável do pedido. Esses são os termos do acórdão, transitado em julgado. E aí prossigo eu dizendo que o artigo 21 do CPC de 73 dizia, abro aspas, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. Prossigo eu também dizendo que a súmula 306 do STJ dispõe no seguinte sentido: os honorários devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurando o direito autônomo do advogado à execução da parte do saldo, sem excluir a legitimidade da própria parte. E prossigo dizendo que, embora a execução ainda não tenha sido concluída, e já esteja vigente o CPC de 2015, o qual acabou com a possibilidade de compensação de honorários de sucumbência, não há dúvidas sobre a aplicação do CPC de 73 ao presente caso, e aqui com fundamento no fato de que a lei do tempo é que rege o rateio dos honorários. E aí prossigo colacionando aqui o julgado do STJ, que determina a aplicação do CPC de 73 a essas situações. E já na parte final, concluo aqui que é incontroversa a aplicação ao caso dos autos da sucumbência recíproca nos moldes do CPC de 73, o qual previa a compensação da verba sucumbencial. E com isso eu estou dizendo que não merece guarida a exegese posta na sentença pelo eminente juiz do recorrido. E abro aspas para dizer qual foi a exegese ali adotada. Disse o eminente colega o seguinte: ao observar o julgado como todo, tenho que a fixação em 1% dos honorários advocatícios e expressa o montante devido como tal ao embargado. Do contrário, seria inferir a inexistência de qualquer honorário advocatício a quem logrou se sair o grande vencedor na demanda. E continua o juiz recorrido, dizendo que, ainda que o tribunal tenha declarado a sucumbência recíproca, não determinou a compensação do valor dos honorários. Então, com esses fundamentos, senhora presidente, desembargador Novelli, eu estou dando provimento ao recurso de apelação da União Federal e também a remessa necessária tida por interposta, reconhecendo que a sentença proferida nos embargos violou a coisa julgada por não se conter nos limites aqui do título executivo prolatado aqui pelo tribunal. Então, é esse o voto, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, doutor Francisco. Como vota desembargador Novelli Villanova? Eu acompanho o relator. Eu também acompanho, acho que realmente, apesar de não ser muito feliz a redação da sentença que transitou em julgado, não se pode extrair outra compreensão, não é, doutor Francisco, a respeito da necessidade de se aplicar a sucumbência recíproca, nesse caso, que foi bastante Exatamente, expresso. senhora presidente. Essa discussão que o eminente advogado trouxe, ela é de todo relevante, mas devia ter sido feita em sede recursal, né? Agora Exato. estamos Aclaratório de estamos diante de um título executivo já transitado em julgado, né? Exatamente. Eu estou, então, proclamando o resultado. A turma, unanimidade, deu provimento à apelação e à remessa necessária, tida por interposta, nos termos do voto do relator.
Só temos esta, então, sustentação oral, não é? Essas duas, doutor Francisco? Exato, Excelência. Teríamos mais um, mas está sendo indicado que é da relatoria do senhor desembargador federal Carlos Eduardo Moreira Alves, a apelação e remessa necessária 00-211-79-53-2013-401-3400. Havia solicitação de sustentação oral por parte do senhor advogado Dr. Rodrigo Fragoas. Está sendo adiado para para a próxima sessão, né? E, com a permissão de Vossa Excelência, aproveito para anunciar que todos os processos pautados da relatoria do senhor desembargador federal Carlos Moreira Alves estão sendo adiados. Pois não. Ok? Processos adiados por indicação do relator. Temos também uma indicação de retirada de pauta da relatoria do senhor desembargador federal Novelli Villanova. Apelação e remessa necessária 10.03.33.2021.401.3500. Processo retirado de pauta, pedido por indicação do relator. Ok. Da relatoria de Vossa Excelência, desembargador federal Mauro Moraes Tayer, indicação de retirada de pauta da apelação civil 10.03.874.88.2017.401.3500 e apelação civil 10.20.975.18.2020.401.3700. Processos retirados de pauta por indicação do relator. Ainda temos agora 3 pedidos de preferência. Já posso anunciar? Pode chamar. Ok. Da relatoria do senhor desembargador federal Mauro Moraes Tayer, apelação civil 00-28-118-25-2008-401-3400. Apelante Superlog Logística S.A., apelados Fazenda Nacional e outros, advogado solicita Dr. Pedro Lins. Pelo apelante. Doutor Pedro Reis, pelo apelante. Pelo apelante, exatamente. Conforme encaminhado na sinopse, esse processo ele cuida de uma apelação que foi interposta pelo autor de uma sentença que foi proferida em ação de procedimento comum, na qual foram julgados improcedentes pedidos e reconhecida a constitucionalidade das contribuições destinadas ao SEBRAE e ao INCRA, incidente sobre a folha de salários, mesmo após a emenda constitucional número 33 de 2001. É um processo já mais antigo, não é? E, após isso, a matéria já está pacificada, decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no qual a Corte decidiu que a emenda constitucional número 33 de 2001 não delimitou exaustivamente a possibilidade de fixação de base econômica passiva de tributação para as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico. Eu estou, portanto, com base nesse precedente vinculante, negando provimento à apelação. Doutora Rosineide Gonçalves, como vota, Vossa Excelência? Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Novelli Villanova, como vota? Também acompanho. Vou proclamar o resultado. A turma, à unanimidade, negou provimento à apelação nos termos do voto da relatora. Podemos continuar, doutor Jesus. O próximo é da relatoria do senhor juiz federal em auxílio à distância, doutor Francisco Vieira Neto. Trata-se da agravo do instrumento 00-27-58-2013-401-0000, item número 9 da sinopse de pauta. Agravante Fazenda Nacional, agravado Calçados, Quilates, Indústria e Comércio. Pede preferência pela Fazenda Nacional a senhora procuradora Cecília Oliveira e pelo agravado o senhor advogado Renato Cantelli. Com a palavra, ilustre relator.
senhor está sem som. Obrigado, senhora presidente. Eu digo ao eminente advogado da contribuinte que recebi, enviado pelo gabinete do desembargador Moreira Alves, memoriais apresentados pelo eminente advogado, pude ler os memoriais e, em resumo, o voto é no sentido de não conhecer do agravo de instrumento aqui interposto pela Fazenda Nacional, porque a Fazenda Nacional ela não juntou um documento imprescindível aqui, que seria a procuração outorgada pela massa falida. E, fazendo uma rápida leitura do voto aqui, digo eu que, em consulta ao processo originário, observa-se que houve decretação da falência em 1996, nomeando-se síndico da massa falida o bacharel Ernesto Flock Hack. A massa falida de calçados, representada por seu síndico, nomeou e constituiu procuradores. A juntada de tais documentos se deu em maio, né? Mas e prossigo dizendo que, conforme a STJ, os recursos interpostos com fundamento no CPC de 73, ou seja, relativo a decisões publicadas até 17 de março de 2016, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do STJ. E aqui, nesse caso, se tem agravo de instrumento interposto sob a égide do CPC de 73, que previa expressamente que a petição de agravo de instrumento fosse instruída com, abro aspas aqui, cópia da decisão agravada, certidão de respectiva intimação e procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Compulsando o feito, observa-se que a procuração juntada foi da empresa originária e não da massa falida. E concluo que, nessas condições, se impõe o não conhecimento do agravo, tendo em vista a ausência de peça obrigatória. E aqui colaciono jurisprudência do STJ, que expressa, né, que a procuração outorgada ao advogado da parte constitui peça obrigatória, e, com esse fundamento, eu não conheço do agravo de instrumento por ausência de peça obrigatória. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhora presidente. Obrigada, doutor Francisco. Desembargador Novelli, como vota Vossa Excelência? De acordo. Também estou de acordo. A turma, unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento nos termos do voto do relator. Vossa Excelência, pode chamar o próximo? O próximo ainda da relatoria do senhor juiz federal Francisco Vieira Neto, apelação em remessa necessária 00-16-850-2005-401-3400, item número 8 da sinopse de pauta. Apelantes, Companhia Hering e outros, e Fazenda Nacional. Apelados, os mesmos. Solicita preferência pela Companhia Hering, doutora Thaís Camilo. Palavra ilustre, relator. Senhora presidente, esse processo não veio na planilha que eu recebi. Eu vou solicitar ao doutor Jesus para ler novamente o número do processo, para eu poder resgatar o voto aqui. Relação em remessa necessária 00-16-850-2005-401-3400. É o item número 8 da sinopse de Vossa Excelência. Certo. Estou com a palavra, senhora presidente? Posso? Está com a palavra. Obrigado. Então, aqui, cuida-se de recursos de apelação interpostos, na verdade, cuida-se de recursos de apelação interpostos pela autora e pela Fazenda Nacional, impugnando a sentença, também submetida a reexame necessário, do juízo da 20ª Vara Federal do Distrito Federal, em demanda que tem por objeto, em síntese, a pretensão de afastar incidentes de contribuição previdenciária sobre adicionais de periculosidade, insalubridade, noturno, férias, hora extra, gorjetas,
prêmios, abonos, ajuda de custo e diárias de viagem quando excederem 50% do salário percebido, comissões e quaisquer outras parcelas pagas habitualmente, previstas em acordo, convenção coletiva ou mesmo concedidas por liberalidade do empregador. A sentença julgou procedente em parte o pedido para excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária tão somente aqueles valores pagos a título de ajuda de custo, em razão da mudança do local de trabalho nos últimos 10 anos. As razões recursais apresentadas pela autora, a contribuinte, no sentido de sustentar a divergência subjacente ao conceito veiculado no texto constitucional entre salário e remuneração e o texto da legislação ordinária. E requer, com esse fundamento, que na verdade sustenta, né, que a paga de verbas indenizatórias e salários possui naturezas fundamentalmente diversas, não sendo retribuição pela realização do trabalho, e requer redução do valor de condenação em honorários de advogado. A Fazenda Nacional pediu, sustenta a prescrição. Na última preferência, E na última preferência, daqui a uns minutinhos você pode entrar aí, tá? E afirma a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária. Jesus, você está com o microfone ligado, doutor Jesus. microfone ligado, doutor Jesus. O senhor está com o microfone ligado. Obrigada. Pois não. Tá. Desculpa a Certo. interrupção. Sem problema. Eu li o relatório, só para boa compreensão, de Vossa Excelência do embargador Novelli, e quanto ao voto eu passo aqui a ementa, me parece que vai expressar bem o teor aqui do voto, mas fico à disposição. Então, digo eu na ementa que, na vigência da Lei Complementar 118/2005, era o despacho que determinava a citação que interrompe a prescrição quinquenal. O tema foi objeto do recurso extraordinário, reconhecendo a validade da aplicação do novo prazo prescricional de 5 anos apenas às ações ajuizadas após o vacatio legis. No caso particular, embora o despacho tenha ocorrido em 3 de julho de 2005, a propositura da ação se deu em 8 de junho do mesmo ano, não ocorrendo a prescrição do crédito tributário quinquenal e sendo aplicável a prescrição decenal. Prossigo dizendo que aplica-se às parcelas destinadas a terceiro critério de exigibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza salarial, dependendo de sua natureza remuneratória ou indenizatória. Digo que o STJ se posiciona no sentido da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre auxílio por quebra de caixa, adicional noturno, de transferência, insalubridade, periculosidade, horas extras, respectivo adicional e repouso semanal remunerado. Digo que em sede de recurso repetitivo, o STJ, sob a relatoria do eminente ministro Herman Benjamin, concluiu no sentido da incidência da exação sobre as horas extras, respectivo adicional noturno e de periculosidade e penosidade. E da mesma forma, posiciona-se a jurisprudência do STJ pela incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio por quebra de caixa e também sobre a ajuda de custo, salvo se decorrente de mudança do local de residência, sendo também cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre diárias para viagens que excedam 50% da remuneração mensal. Incidido também contribuição previdenciária sobre prêmios, gratificações habituais e aquelas concedidas por liberalidade do empregador. E digo eu que esse entendimento do STJ não é afastado pelo que o STF decidiu no recurso extraordinário 565/160, onde o STF mesmo expressou a tese de que a contribuição social do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores, quer posteriores à emenda 2098. E naquele julgado, a Corte Suprema se restringiu a explicitar o alcance da expressão folha de salários, sem definir natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela. Eis que tal discussão não tem status constitucional. E quanto aos juros de mora e correção monetária, deve ser observada a regência do Manual de Cálculos da Justiça Federal,
aplicando-se a Selic com exclusividade e sem acumulação. E com esses fundamentos, senhora presidente, desembargador Novelli, eu estou negando provimento aos recursos de apelação e arremesso oficial, porque, em síntese, a sentença recorrida se ajusta ao entendimento do STJ, e a despeito de serem diversas aqui as rubricas discutidas, né, sobre todas elas já há jurisprudência formada, e conforme eu pus aqui no voto, e a sentença se conteve nos limites dessa jurisprudência. Então, esse é o voto, senhora presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra para o voto, o desembargador Novelli Villanova. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho. Vou proclamar o resultado. Então, a unanimidade, negou o provimento às apelações e a remessa necessária. Então, Francisco, eu gostaria de pedir solicitar a Vossa Excelência que permanecesse na sala, porque nós temos um processo de minha relatoria em que está impedido o desembargador Novelli Villanova. Vossa Excelência poderia me enviar o voto? Com licença, Eu não doutora. recebi. Com licença, desembargadora. Pois não. Doutora Mauro, foi colocado o senhor juiz Cleberson José da Rocha, que já está aqui na sala. Tá ótimo, não tem necessidade. Doutor Francisco, muito obrigada, então, de qualquer forma, pela sua presteza em nos atender. Tá ótimo. Vamos continuar, então. Eu prossigo, desembargadora Mauro, porque há outros processos aqui, não sei se Vossa Excelência vai adiantar a votação, há outros que eu trouxe aqui, sem destaque e sem sustentação oral. Certo. Se o senhor Vossa puder Excelência. aguardar, então, nós vamos Tá, eu chamar prossigo a aqui no votação. expediente e fico no Pois aguardo. não. Tá ok. Tá, Pois não. obrigado. Muito obrigada. Então, nós vamos chamar este da minha relatoria. Ok. Da relatoria da senhora desembargador Novelli. Da relatoria da senhora desembargadora federal Maura Moraes Taé, apelação civil 00160513-2005-401-3400. Item número 10 da sinopse complementar, apelantes Galvani, Indústria, Comércio e Serviços Limitados e outros, apelados Fazenda Nacional e outros. Indica o gabinete da senhora relatora que há impedimento do senhor desembargador federal Novelli Villanova. Participará desse julgamento o senhor juiz federal Cleberson José da Rocha e a senhora juíza federal Rosemary Carvalho. Um instante só. É número 10, né? Exatamente, excelência. Doutor Cleberson está na sala, doutor Jesus? Doutor Cleberson está na sala? Tá ligado. Senhora presidente, eu estou na sala, só estou sem vídeo, que eu não consegui fazer o acesso ainda. Sim, pois não. Tudo bem, doutor Cleberson, como vai? Muito obrigada pela disponibilidade em nos auxiliar. Ok, estou encaminhando o convite aqui, mas não está chegando até Vossa Excelência, doutor Cleberson. Não, não chegou. Ok, vamos recorrer a Cogim. Chegou esse convite.
consegui acessar. Boa tarde, doutor Boa Nicolé. tarde. Como vai, Vossa Excelência? Muito obrigada por nos auxiliar. É um prazer, senhora presidente. E eu não sei se Vossa Excelência recebeu a nossa sinopse. Recebi, e já Pois verifiquei, já analisei a sinopse de Vossa Excelência. Este é um processo em que cuida também de contribuição destinada ao INCRA, e que é questionada em face da Emenda Constitucional 33 de 2001. Estou aplicando aqui precedentes do Supremo Tribunal Federal, de nossos tribunais. A matéria é bastante pacificada já. Eu estou, então, votando por não dar provimento ao recurso de apelação. Como vota Vossa Excelência? Estou de acordo com Vossa Excelência. Doutora Rosimeire Gonçalves, como vota Vossa Excelência? Também de acordo, senhor presidente. Vou proclamar o resultado, então. A turma, à unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto da relatora. Doutor Clebson, muito obrigada, então, pela gentileza. À disposição. Boa tarde, assim. Bom trabalho a todos. Muito obrigada. Nós vamos passar, então, aos demais julgamentos em relação à sinopse do desembargador Novelli Vila Nova. Já adiantei alguns destaques, a Vossa Excelência. Seria na sinopse número 1, o número 6, o número 10, o número 11 e o número 26. Quer que Ok. repita? Esse, posso falar aí? Número 6, número 10, número 11 e número 26. Eu não sei se Vossa Excelência gostaria que eu fizesse o destaque do que talvez não precisasse nos falar a respeito de toda a matéria. Não, eu já sei de que se trata. Esse item 26, advertido aí um pouco mais cedo, esse 26 eu já consertei, porque realmente a impetrante só pediu de compensação. Já tirei essa parte aqui, então está resolvido. Os outros 6, 10, 11, e tem também o item 20, só que o item 20 da sinopse 2 é um agravo interno, mas eu vou manter esse entendimento por enquanto, né? Dizendo que o mandado de segurança é possível quando a parte pede para repetição do INDEP, pode ser por precatório, se for repetição em dinheiro, mas isso não impede ele compensar, né? E seja na repetição, seja na compensação, é possível observar a prescrição quinquenal e não a partir do ajuizamento do mandado de segurança, né? Os precedentes do STJ, assim, né, não são, assim, eu já estou me reportando a um precedente que nenhum desses precedentes são vinculantes, nenhum. Mas eu estou adotando esse aí que eu achei razoável, nesse sentido. Não vou falar mais porque já na sessão anterior isso já foi resolvido. Então, 10, 6, 10, 11... Vamos um por um, desembargador Novelli, porque a doutora Rosimeire talvez não esteja acompanhando, né? Vamos começar por qual? O senhor deseja começar pela sinopse 1 ou 2? Não entendi. Eu consegui acompanhar aqui. Eu havia destacado também, em razão do debate da última sessão, os mesmos números, e fiquei na dúvida só com relação ao 12, que se é só compensação no 12. Coloquei aqui, não. Se for Então, o só 12 eu não compensação... destaquei. O 12 eu não destaquei. Se for só tratar de... Eu não posso ter errado aí, não ter visto isso aí. Se for só compensação, eu vou alterar. Podia olhar aí para mim, já que está aí, se a parte pediu só a compensação, foi isso?
Dá uma olhadinha, por favor, aí. Senão eu vou consertar como aconteceu no item 26. André, abre ali. Vamos começar, então. Deixa eu só ordenar aqui, devagar, Novelli. Vamos começar pelo número 6, então, da sinopse. Número 1. Ok. A minha questão é só em relação à ajuda de custo. Nós votamos agora, na sinopse do Dr. Francisco, exatamente a mesma matéria que diz respeito à questão da ajuda de custo. Esta parcela, ela não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária nos termos do artigo, nos termos da Lei 8.212, que estabelece expressamente. Vossa Excelência está indicando na sinopse que estaria fazendo uma correção com a questão de um adicional de transferência. Eu vi que há uma distinção entre a ajuda de custo e o adicional de transferência. A ajuda de custo é paga em parcela única, como estabelece a lei. Paga em parcela única. Foi isso que o juiz deu. Não é, nem precisaria dar, porque está na lei, a lei não haveria nem interesse em relação a isso, mas o juiz deu em relação a isso. Eu estou concordando com o juiz. Vossa Excelência está reformando nessa parte, e também em relação à parcela de participação nos lucros. Em relação à participação nos lucros, eu concordo com Vossa Excelência, que não está demonstrado, mas em relação à ajuda de custo, nós acabamos de votar, não sei se Vossa Excelência percebeu, que nós acabamos de votar que ela realmente não está compondo a base de cálculo da contribuição, está no artigo 22 da Lei 8.212, parágrafo 9º, a linha G ou J, alguma coisa assim. Não estou com a lei agora em mãos. Ajuda de custo. O que o juiz deu foi paga em parcela única nos termos que está estabelecido na lei. Esse precedente que Vossa Excelência está indicando, salvo equívoco da minha parte, ele diz respeito a um adicional de transferência, talvez seja pago habitualmente. Eu não tenho certeza em relação a isso. Mas em relação à ajuda de custo, como foi dado na sentença, eu estou de acordo. Estou divergindo de Vossa Excelência nesse aspecto só. Sou eu? Sim. Pois é, eu vou manter o voto aqui. A ajuda de custo, esse adicional de transferência, que às vezes a parte pede, indica um nome assim, de um jeito, do outro, é a mesma coisa. Eu estou indicando um precedente, esses casos de contribuição previdenciária de terceiro, a gente se orienta por precedentes que o STJ, no início, era num sentido, depois alterou, e fica essa dificuldade toda aqui, né? Esse precedente que eu indiquei é um agravo interno no RESP 1.652.862, de 13 de fevereiro deste ano, onde se diz que, quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de adicional de transferência, melhor sorte não socorre a parte agravante, tendo em vista a firme jurisprudência do STJ, no sentido da incidência por se tratar de remuneração. O relator indica que 15 ou 10 precedentes nesse sentido. O nome é o mesmo, ajuda de custo, adicional de transferência. Entrei lá, vi no voto, não é o primeiro que eu faço, já fiz vários, e eu vou manter aqui nesse sentido. Eu estou divergindo apenas nesse aspecto da ajuda de custo, pelos motivos que já coloquei aqui. Eu estou entendendo que há uma distinção em relação a esse adicional. O adicional, ele é pago de maneira habitual e a ajuda de custo não, é só quando o empregado se muda.
nos termos que estão definidos lá na CLT, não é? Até mesmo se não for assim, ele não vai poder executar a sentença nessa parte, porque a sentença foi bastante clara, no sentido de indicar que era somente em relação a essa ajuda de custo, paga em parcela única nos termos que estão estabelecidos na CLT. Doutora Rosimeire, como vota Vossa Excelência? Senhora presidente, eu vou pedir vênia ao ilustre relator. Realmente a sentença, ela, com relação à ajuda de custo, e compreendi bem as razões de Vossa Excelência, e também do relator, ela traz a edição da Lei 13.467, de 2017, que mudou o parágrafo 8º da Lei 812, de 91, acrescentando o parágrafo 9º, a linha H, que estabelece que as diárias para viagem não integram o salário de contribuição, conforme já mencionado na fundamentação da preliminar dessa sentença. Portanto, não há hipótese de incidência e talvez... eu procurei ver aqui, porque a ação é de 2017, se eventualmente haveria indicação de alguma ajuda de custo anterior a essa mudança legislativa, mas não há, portanto, eu acompanho Vossa Excelência. Com a devida vênia do ilustre relator. Vou proclamar o resultado. A turma, por maioria, vencido o relator, deu parcial provimento à apelação da União e a remessa necessária para reformar a sentença apenas na parte que desobrigou as autoras de recolher as contribuições previdenciárias, RAT e terceiros, sobre a participação nos lucros e resultados da empresa pagos de acordo com a Lei 10.101. Vencido o relator, que estendia também para dar parcial provimento à apelação também em relação à parcela de ajuda de custo ou auxílio transferência. O processo fica suspenso para continuar o julgamento nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil. Senhora presidente, se Vossa Excelência me permite, só uma observação, aqui no item 5 da emenda 6, do desembargador Novelli, ele nega provimento ao recurso da autora. Não sei se realmente haverá aí essa divergência, né? Está negando provimento ao recurso das autoras. Eu verifiquei e não tem apelação das autoras, não tem, desembargador Novelli? Tem da autora aqui também. A autora não pediu para... O juiz acolheu aqui a bom de assiduidade, férias. O juiz deferiu ajuda de custo. Deferiu, né? Acolheu parcialmente para desobrigar de requerer. E lá no final, negando provimento, é na remessa que eu estou tratando disso aqui, né? Dando parcial provimento à apelação da União e a remessa para reformar a sentença na parte que desobrigou a autora de recolher contribuição sobre ajuda de custo. E de ajuda de custo, ou esse nome aí, como queira, né? E a participação de lucro. Então, a sentença concedeu e na remessa eu estou reformando. E o senhor negou provimento à apelação da autora? Então, vou refazer, então, a proclamação. A turma, por maioria, vencido o relator, deu parcial provimento à apelação da União e a remessa necessária para reformar a sentença apenas na parte que desobrigou as autoras de recolher as contribuições previdenciárias e para terceiros, SAT e RAT, sobre a participação nos lucros e resultado da empresa pagos de acordo com a Lei 10.101 de 2000. E negou provimento à apelação interposta pela autora. Vencido o relator, que também dava provimento à apelação e a remessa necessária para
Considerar devido também o pagamento das contribuições sobre ajuda de custo. O julgamento prosseguirá nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil. Muito obrigada, doutor Rosemary, por me alertar. Vamos, então, para o número 10. Da sinopse 1, desembargador. Não. Aí é o caso... É comigo o item 10? O item 10 da sinopse 2, de Vossa Excelência. O item 10 eu vou manter aqui o mesmo entendimento, né? Admitindo a parte pede restituição e compensação, pelos motivos que eu já expus aí anteriormente, na sessão anterior, é possível a repetição mediante precatório, podendo a impetrante optar pela compensação e, em qualquer dos casos, observada a prescrição quinquenal. Eu estou discordando de Vossa Excelência apenas na questão da extração do precatório em relação às parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento do mandado de segurança. Doutora Rosemary, como vota? Eu peço ao relator, acompanho Vossa Excelência. Proclamo o resultado. A turma, por maioria, vencido o relator, negou provimento à apelação interposta pela União e deu parcial provimento à remessa necessária para excluir a possibilidade de restituição do indébito realizar-se mediante precatório em sede de mandado de segurança em relação às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação. O julgamento prosseguirá nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil. Número 11 também é a mesma coisa, não é isso? É a mesma coisa. Eu e o Rosemary estou conferindo aqui o item... Só compensação, né? Eu vi aqui. Conferindo aqui o item 12, né? Só compensação. Eu posso programar, então, o item 11? O item 11, sim. Doutora Rosemary, posso programar? Pode sim, senhora presidente. Pois não. Em relação ao item 11, a turma, por maioria, vencido o relator, deu provimento à apelação para reformar a sentença e competente de incluir o ISS-QN destacado da nota fiscal no cálculo do PIS/COFINS, ficando excluída a possibilidade de restituição do indébito mediante precatório por meio de mandado de segurança em relação às parcelas vencidas anteriormente à data do ajuizamento da ação. Vencido o relator que entende que a restituição pode se dar em relação à parcela não alcançada pela prescrição. O julgamento prosseguirá nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil. Número 12. O 12? É o 12 agora? É o 12. Olha, o 12 eu estou alterando agora. Vou alterar, quer dizer, né? Realmente, ali, depois de uma confusão que o sujeito pede ali, repete não sei quantas vezes, na realidade é só compensação. Então, eu estou alterando aqui e excluindo essa parte aqui de restituição. Estou de acordo. Doutora Rosemary, de acordo também. A turma julgou nos termos do voto do relator. À unanimidade. Tem alguma mais, doutora Rosemary? Não, senhora presidente. Só agravo, um agravo. A sinopse número 2 é o número 7, não é isso? Isso. Sim. O item 7 eu vou manter o mesmo entendimento aí no caso anterior, é aquela questão do sindicato para postular um rateio
de recursos do Fundef, recursos que são do município, e só pode ocorrer depois que o município ajuizar a ação, se for o caso, né? Eu estou negando provimento, aliás, aqui um agravo interno, em que eu neguei provimento à apelação do autor, mantendo a sentença, agravo interno, né? Eu estou votando nesse sentido aqui. Eu vou manter a minha posição também, desembargador Novelli, com a devida vênia, e vou dar provimento ao agravo de instrumento e considerar prejudicado o julgamento o exame do agravo interno. Como vota, desembargadora? Doutora Rosimeire. Eu acompanho, Vossa Excelência. A turma, por maioria, vencido o relator, deu provimento ao agravo de instrumento. Aqui agravo interno, viu? Eu vou considerar prejudicado o agravo interno, desembargador Novelli. Ok. Deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer legitimidade e interesse do Sindicato dos Servidores para propor a ação, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para que nova sentença seja proferida, e considerou prejudicado o exame do agravo interno. Quem vai lavrar o voto nesse caso é... Lavrará o acórdão a desembargadora Maura Moraes Talha. Eu já concedi a palavra a Vossa Excelência, não foi isso, doutora Rosimeire? Já votou, né? Já votou. Número 20. Não, ô, presidente, aqui, olha, aqui um agravo de instrumento contra a decisão do relator que negou provimento à apelação do autor. O autor é um sindicato. Então, eu acho que... Sim, não, é uma apelação, então, não é? É apelação. Então, está errado o encaminhamento aqui. Eu estou, então, dando provimento ao agravo interno para dar provimento à apelação interposta pelo sindicato, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem. É isso, doutor? É isso aí. É isso aí. Está na ementa, eu indiquei na Nos ementa termos do voto agravo interno. da desembargadora Maura Moraes Taia, que lavrará o acordo. Achei que fosse agravo de instrumentos. Número 20. 20. Da sinopse número 2. É a mesma coisa aqui. O relator deu provimento à apelação da impetrante para reformar a sentença e conceder a segurança. Aqui é um mandado de segurança coletivo em que eu dei provimento adotando uma tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.063.187, é aquela questão da inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda e da contribuição sobre lucro sobre os valores, sobre juros moratórios decorrente de repetição de indébito em geral, né? Então, aquilo eu dei provimento à apelação, reformei a sentença e ficou uma parte, a parte referente à restituição, né? Então, aqui tudo isso é um agravo interno. A divergência que vai acontecer aqui é que eu estou admitindo que haja compensação e repetição.
que ele está pedindo no agravo interno? Olha, o agravo interno, o agravo interno é da União. O agravo interno alega questão processual, diz que isso é um mandado de segurança coletiva. A União está dizendo que precisa que o mandado de segurança precisa de autorização e a compensação deve observar o regime vigente na data do ajuizamento. E também a União está discutindo a impossibilidade de deferir repetição de indébito em mandado de segurança. Então, é só esse ponto, né? Porque a questão básica, que é que o juiz, a sentença negou a segurança para que a Impetran não incluísse juros no imposto de renda e contribuição sobre o lucro. Essa parte aí eu estou reformando com base no recurso repetitivo do RE. As questões processuais, a primeiro o seguinte, eu estou dizendo aqui, a impetração do mandado de segurança por entidade associativa independe de autorização e de data de filiação das entidades associativas. Segundo ponto, embora a decisão do relator, aliás, embora omissa a decisão do relator, impetrado o mandado de segurança coletivo contra o delegado da Receita Federal do Brasil em Goiânia, evidentemente, a sentença, aliás, a decisão concessiva de segurança, que é do relator, que eu deferi, concedi, somente alcança as empresas substituídas pela entidade impetrante, sujeita à fiscalização dessa autoridade. Até aí, acho que não há problema nenhum. O problema é quanto à compensação e repetição do indébito, que eu vou manter o mesmo entendimento que acabamos de resolver, permitindo que haja repetição por precatório. Evidentemente, aqui é um mandado de segurança coletivo, em que a sentença é sentença de preceito, é sentença genérica, em que a compensação, a repetição, os substituídos farão depois no cumprimento do julgado. Então, eu dei aqui parcial provimento ao agravo interno da União, primeiro, para que a sentença alcance somente as empresas substituídas da entidade impetrante, sujeita à fiscalização da autoridade coatora, quer dizer, o delegado da Receita Federal em Goiânia. Segundo, a União restituirá o indébito com juros moratórios mensais equivalente à taxa Selic, mediante precatório, podendo compensar, como eu já expliquei aí, né? Então, acho que a divergência é só nesse segundo ponto aqui. Exato. Não é? Em relação... eu estou divergindo só em relação à questão do precatório. Mandado de segurança. Doutora Rosimeire. Acompanho Vossa Excelência com a devida vênia do relator. Certo. Então, eu estou... A turma, por maioria, sigo o relator, deu parcial provimento ao agravo interno para que a segurança concedida alcance somente as empresas substituídas da entidade impetrante sujeitas à fiscalização da autoridade coatora e para garantir o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos 5 anos anteriores à propositura da ação, após o trânsito em julgado, e excluir a possibilidade de restituição do indébito
mediante precatório em relação às parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento do mandado de segurança. Divergiu o ilustre relator somente em relação à possibilidade de extração do precatório também em relação às parcelas vencidas anteriormente, não atingidas pela prescrição. O julgamento continuará nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil. É isso, não é, desembargador? Presidente, eu acho que não se aplica aqui, não se aplica aqui o 942, aqui é um agravo, deixa eu conferir, aqui é um agravo interno. Mas é em apelação. Não sei. Deixa eu ver aqui. Aqui é um agravo interno em que o relator ficou derrotado numa parte, assim, numa parte mínima, né? Mas ela é em apelação, não é em agravo de instrumento, então vai para o 942. Aqui aqui um agravo interno, não é aqui. Quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento da apelação, não é? Nós estamos julgando a apelação, só que em sede de agravo interno. Sim, eu discordo e vamos fazer uma questão de ordem aqui. A técnica de julgamento prevista nesse artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime em ação rescisória em agravo de instrumento. Nós estamos resolvendo aqui um agravo interno, eu acho que não se aplica, né? Eu penso que aplica, desembargador Novelli, porque, na verdade, o que está sendo submetido aqui é um agravo interno de uma decisão proferida por Vossa Excelência em sede de apelação. Tudo bem, vamos fazer uma questão de ordem para deliberar sobre isso aí, Pois né? não, o senhor vota, como vota, doutora Rosemary? Abriu o processo aqui no PJ1 e não estava conseguindo localizar a decisão, senhora presidente. Mas a meu sentir, assim, a submissão 942, porque aqui, em suma, o que está sendo julgado é a apelação, né, definitivamente. É essa a questão. O relator o juiz denegou, né? O relator deu provimento à apelação da impetrante para reformar a sentença e adotar um precedente do Supremo nesse caso aí, né? Quer dizer, a questão de fundo aí não vai ter problema nenhum, porque com base numa tese do Supremo, né? Então ficaria só essa questão aqui acessória. Eu acho que não se aplica o artigo 942, que somente se aplica quando está se julgando a apelação. O agravo interno é outro recurso. Mas ao dar ou negar provimento ao agravo interno, não se está julgando a apelação? Também? Conjunto? Sim, mas a lei diz que somente se aplica na apelação. E lá na frente diz: a técnica de julgamento prevista nesse artigo aplica-se igualmente na ação rescisória, no agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. E não fala no agravo interno, né? E outra coisa, essa questão de fundo aí não tinha. A questão de fundo já está resolvida. Essa questão da compensação, o relator ficaria vencido nesse ponto e o processo andava, né? Mas acho que em todos esses aconteceu a mesma coisa, não é, desembargador Novelli? Todos eles, a questão de fundo era pacífica em relação só a essa questão da extração do precatório. Acho que todos estão na mesma situação. Nós estamos julgando a apelação, na verdade. Eu vou manter meu posicionamento, doutora Rosemary. Eu acompanho Vossa Excelência Pode também. vir bem, Vossa Excelência. Desembargador Novelli. Desembargador Novelli submeteu à turma a questão de ordem, no sentido de que o julgamento não estaria submetido à
a aplicação do artigo 942 do Código de Processo Civil, submetida a questão à turma, a turma por maioria, vencido o desembargador relator, entendeu de submeter a questão ao julgamento nos termos do artigo 942, nos termos já proclamados. Doutor Jesus, o senhor vê necessidade de proclamar novamente o resultado? Eu acho que já foi proclamado, né? Só questão de ordem, no caso, né? Sim, eu já proclamei. Acabei de proclamar a questão de ordem. Sim, acho que resolveu. Né? Está resolvido, né? Eu não tenho outros destaques em relação à sinopse do desembargador Novelli. Doutora Rosimeire, Vossa Excelência tem algum outro destaque? Não, senhor presidente, estou de acordo com todos os demais. Estou de acordo com todos os demais, a turma, a unanimidade em relação aos processos da sinopse do desembargador Novelli Villanova, que não foram ainda julgados, que não foram retirados de pauta e nem adiados, julgou nos termos do voto do relator. Em relação à minha sinopse, doutora Rosimeire, são duas sinopses, uma complementar também. Não tenho destaque, estou de acordo com todos, senhor presidente. Desembargador Novelli. Também de acordo com todos. A turma, a unanimidade em relação aos processos de sinopse da desembargadora Maura Moraes Taire, que não foram julgados, que não foram retirados de pauta, julgou nos termos do voto da relatora. Doutor Francisco. Pois não, senhora presidente. Vossa Excelência tem algum destaque em relação à sua sinopse? Não, sem destaque da minha parte, senhora presidente. Fico à disposição, caso algum esclarecimento seja necessário. Desembargador Novelli? Não tenho destaque. Também não tem destaque. A turma, a unanimidade em relação aos processos da sinopse do doutor Francisco Vieira Neto, julgou nos termos do voto do relator, a unanimidade. Algo mais? Desembargador Novelli, doutora Rosimeire, doutor Francisco, algo mais? Doutora Lívia? Não tenho mais nada aqui, nem destaque. Certo. Então, eu estou agradecendo a todos. Primeira compreensão de fazermos dessa forma o julgamento, não é? E depois pela compreensão e pelo empenho de todos. Muito obrigada. A presença de todos, aos servidores também. Desejar a todos uma excelente tarde, uma ótima semana, com a graça de Deus. Muito obrigada, então. Obrigado, Boa tarde. boa semana a todos. Ok. Está encerrada a sessão.